Olá! Para quem está na pegada dos concursos, dominar um dos pilares do direito penal é simplesmente essencial. Hoje, a gente vai desvendar o princípio da legalidade de um jeito claro, direto e, o mais importante, fácil de guardar na memória. Vamos começar com uma pergunta que é a chave de tudo. Um ato pode ser considerado crime se não existir uma lei específica que diga que aquilo é crime? Pense um pouco nisso. A resposta para essa pergunta é a essência de tudo o que a gente vai conversar aqui. É o problema que o princípio da legalidade vem para resolver. Beleza, vamos ao que interessa. O nosso roteiro de hoje tem 4 partes, tudo pensado para facilitar o estudo e a memorização. A gente começa pelo conceito, depois mergulha nos pilares que sustentam essa ideia, entende como a lei se aplica no tempo e, por fim, descobre por que esse princípio é tão crucial. Primeira seção, o que é legalidade? Antes de mais nada, a gente precisa firmar bem essa base. Entender esse conceito é entender a principal garantia contra o poder arbitrário do Estado, sabe? Especialmente no direito penal. A definição formal, aquela de livro, é bem direta. O princípio diz que ninguém pode ser punido por algo que não esteja escrito na lei como crime. E tem mais. A punição também precisa estar lá, prevista na lei. Ou seja, são 2 componentes que não podem faltar: o crime definido e a pena definida. E aqui temos a frase que resume tudo e que vale ouro em qualquer prova. Em latim, nullum crimen, nulla poena, sine previa lege. Repetindo, porque é importante, não há crime nem pena sem lei prévia. Se for para decorar uma única coisa, que seja essa. Agora que a gente já tem a definição, vamos ver como é que isso se sustenta na prática. O princípio da legalidade não é só uma ideia bonita, não. Ele se apoia em 3 pilares essenciais, e cada um deles tem uma função vital que a gente vai conhecer agora. Vamos analisar esses 3 pilares um por um. Foco no primeiro, reserva legal. Isso quer dizer uma coisa bem simples. Só a lei, aquela feita pelo Poder Legislativo no seu sentido mais formal, é que pode criar crimes e penas. Ou seja, um decreto do presidente, uma portaria de um ministro, nada disso pode criar crime. Só lei. Agora, o pilar do meio, anterioridade. A analogia com um jogo aqui é perfeita, olha só. Ninguém pode ser punido num jogo por uma regra que foi inventada depois da jogada, certo? A lei penal é a mesma coisa. Ela precisa existir antes da pessoa cometer o ato. É uma garantia de que ninguém vai ser pego de surpresa. E por último, mas não menos importante, a taxatividade. A lei não pode ser vaga, não pode dar margem para interpretação, ela tem que ser clara, precisa, quase como um manual de instruções. Imagina só uma lei que punisse atos imorais. O que é isso exatamente? É muito aberto. A taxatividade proíbe isso, para que todo mundo saiba exatamente o que é proibido. Vamos para a nossa terceira sessão. E aqui, fica o alerta para quem está estudando. Esse tópico despenca em prova. Vamos falar sobre como a lei penal se aplica no tempo, o momento em que aquele pilar da anterioridade fica ainda mais concreto e, claro, cheio de detalhes importantes. Esse slide aqui ilustra um dos conceitos mais testados. A regra geral é bem clara. A lei penal não retroage, ou seja, uma lei nova que é mais dura não pode voltar no tempo para punir um ato que já aconteceu. Ela só vale do momento em que entra em vigor para frente. Simples assim. Mas, e esse é o pulo do gato, existe uma grande exceção. A única vez em que a lei penal viaja no tempo é para beneficiar o réu. Se uma lei nova for mais branda, mais favorável, ela deve retroagir e ser aplicada a fatos do passado. Isso vale até mesmo para casos que já foram julgados e encerrados. Chegamos na nossa última sessão. Já vimos o que é o princípio, seus pilares, como ele se aplica no tempo, mas a pergunta que fica é, no fim das contas, por que ele é tão importante? Por que esse princípio é a base de uma sociedade justa? As funções dele são bem claras. O princípio garante que as pessoas possam planear suas vidas sabendo o que é crime e o que não é. Ele dá previsibilidade, segurança jurídica, funciona como um verdadeiro escudo contra a injustiça e o abuso de poder por parte do Estado. Para resumir numa frase, é impossível pensar num Estado democrático de direito sem o princípio da legalidade. Ele é o alicerce que garante que o poder gigantesco que o Estado tem de punir não seja infinito, mas sim que ele seja estritamente limitado pela lei. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além de qualquer prova. Como é que a gente, como sociedade, consegue equilibrar a necessidade de ter leis claras e estáveis com as novas e complexas demandas por justiça que aparecem todos os dias? Essa é talvez a grande questão para o futuro do direito.